nos últimos 40 anos, né? Então, quando eu comecei a fazer cinema em Super 8, os caminhos eram, em certo sentido, eram mais difíceis. E hoje você tem maior facilidade, por exemplo, de ter uma câmera e acesso a esses meios de produção. Por outro lado, cresceu muito o número de pessoas que está se expressando. Existe a internet, quer dizer, as redes de comunicação estão se ampliando bastante. Isso torna tudo muito mais democrático e torna muito mais volumoso, né? Aquilo que era um filme feito com durex e ao longo de um tempo para ser mostrado num festival e ter aquele nicho de espectadores e ter aquele lugar do olhar para ver. Hoje em dia isso está muito mais fácil de ser feito, mas por outro lado está muito mais vulgarizado. Essa imagem está, de alguma forma, o fazer fotografias, o fazer audiovisual de um modo geral, virou uma coisa muito acessível, de tal sorte que tem muita escória misturada com aquilo que é realmente valioso. Eu acho que cabe a aqueles jovens que têm vontade de se exprimir, que têm algo a dizer, de se empenhar para focar esses assuntos, esses temas, aprender sobre linguagem, né? Ler bastante sobre os temas que lhes são pertinentes, porque eu acho que essas experiências de outras pessoas ajudam a gente até a saber que aquele não é o nosso caminho, por exemplo. E buscando de todas as formas uma verdade que no final ela se esconde, é uma mulher com o rosto velado, né? A arte é um salto no escuro, é um voo, e você pode dar com os burros na água, como se diz. Pode não encontrar nada nesse poço sem fundo, mas siga suas intuições. Não há outra coisa para fazer. Quer dizer, vamos entender que há um mundo confortável feito com as nossas certezas, mas a arte, ela lida com outros mundos nos quais você caminha sem certeza de nada. Você caminha com as suas intuições, os seus meios. Na época era uma câmera Super 8, hoje é uma mini DV, qualquer câmera, pode ser um celular. Se você quer se expressar audiovisualmente, consulte profundamente qual é o seu desejo, pense o que é que você precisa dizer, o que é que você quer dizer. E depois que você tiver essa matéria bruta, o tema é esse, eu quero falar sobre tal assunto. Então, em torno disso, começa a se aglutinar algumas coincidências, que você vai achar que são coincidências, comece a anotar essas coincidências, e elas vão começar a fazer sentido. E, de repente, desse enorme contingente de pessoas que fazem do audiovisual sua expressão, pode surgir um talento extraordinário para além até da sua própria compreensão. Tenho alguma coisa para ensinar para vocês do que foi falando do meu processo, né? Mas pode ser que uma coisa que serviu para mim, isso é sabido, pode não servir para vocês. Mas é bom saber, é bom conhecer como é que Gil, por exemplo, que é um guerreiro, que é um homem de grande conhecimento, de grande sabedoria, como é que ele trilhou esse caminho dele. Ele é um espelho, é um farol. Então, em certo sentido, eu posso ser, guardadas as proporções, eu também posso ser um farol menos potente, mas eu posso ser também um farol para certos náufragos que estão por aí e que podem se salvar através
desse barco, desse bote, desse empty boat que está aí pra gente. Cada um tem o bote que merece.